DNA. Tá? E é claro, vejam que aqui a distribuição da eocromatina e a heterocromatina é diferente deste núcleo, que é diferente deste núcleo. Tá? Isso depende da atividade funcional da célula, tá? E depende do tipo celular. Tá? Vamos encontrar núcleos onde o predomínio é de uma área de heterocromatina, como é no linfócito, talvez assim. Né? Ou então, um predomínio da eucromatina, como é nas células que sintetizam proteínas, tipo fibroblasto. Né? Ok? Aqui o esquema de Junqueira mostrando justamente o envoltório nuclear com os poros, tá? O núcleo em evidência aqui, tá, ok? Esta região de, da microscopia eletrônica, assim representada, né? Ok? Tá? A heterocromatina, a eucromatina. Tá? Então, lembrem que o poro, ele é seletivo, né? Mas essa cromatina, já tinha me referido, que corresponde a tudo que está contido dentro do núcleo celular. Principalmente o seu DNA associado às proteínas. Né? Essa cromatina é formada pelos filamentos do DNA. Tá? Esse filamento de DNA, essa coluna de Junqueira, esse de um outro livro-texto, mostrando a mesma estrutura. 4 pares de proteínas que formarão o substrato, formarão a base para que o DNA fique em torno, dando 2 voltas. Né? 166 bases nitrogenadas aqui se arranjam ao redor de um octâmero. Octâmero. Né? Octâmero, cadê? Né? Ou seja, 2 de cada 2, 4, 6, 8. Né? Ok? Octâmeros proteicos. Né? E o DNA ao redor. Esta unidade estrutural chama-se nucleosomo, que se associa através de uma proteína histona, né, a outro nucleosomo. E essa proteína, aliás, e aqui deve haver outra histona que associa outro nucleosomo. Vários nucleosomos vão se enrolando, vão se associando em torno de um eixo proteico. Né? E este conjunto vai se enrolando em torno de um outro eixo proteico. Proteínas não histonas, né? São proteínas não histonas. Né? Formam um arcabouço para que o DNA fique mais condensado, formando um cromossomo, ou fique menos condensado, desespiralado. Né? Essas histonas são de 4 tipos, 5 tipos, na verdade. Né? Tá? Histona, cadê a seta? H2A, H2B, H3 e H4. Tá? Aqui o DNA ao redor da histona. Tá? Aqui, outra histona de associação com outro DNA de outro nucleosomo. Tá? E os vários nucleosomos irão formar gradativamente, mais condensados, um cromossomo. Por isso que coloquei seta de ida e seta de volta. Né? Isso daqui é característico da interface. Isso daqui é característico da metáfase, onde os cromossomos estão bem evidentes. É a maior condensação de DNA. Né? Caracteriza o cromossomo. Então, o nucleosomo chega a ser um cromossomo quando da metáfase. Ou poderá ser desespiralado um nucleosomo na interfase. E assim sucessivamente em cada ciclo celular. Esse esquema de Junqueira mostra uma figura mostrando vários graus de condensação, tá? Vários nucleossomos, aqui tem 3,
tá? Se condensando, se espiralando, se enrolando, tá? Formando um fio mais condensado, e finalmente, na metáfase, um cromossomo. Né? Alguns segmentos de DNA formarão um braço curto, né? Outros segmentos de DNA formarão um braço longo, uma sequência de genes aqui, uma sequência de genes aqui. Tá? E aqui nós temos a figura do Junqueira um pouco mais interpretada, né? Vejam, a dupla hélice de DNA se condensa para formar os nucleossomos, tá? E se diz que é uma cromatina na forma de um colar de contas. Um colar de contas. Ou então, contas em um cordão. Né? Que se espirala mais, se espiraliza e forma uma fibra. Uma fibra de cromatina, de nucleossomos compactados. Já estão mais agrupados, estão mais compactados. Que se condensam mais, se enrolam em si mesmos um pouco mais, para formar um filamento. Né? Uma seção estendida do cromossomo, porque finalmente vai chegar a ser um cromossomo. Né? Um pouco menos condensado, um pouco mais condensada, um cromossomo, e aqui o seu maior grau de condensação, cromossomo metafásico. Isto está caracterizado na interfase, isto está caracterizado na metáfase, e isso daqui poderia ser caracterizado na prófase. Isso aqui é uma fase da mitose. Isso aqui é uma fase do ciclo. Isso aqui é uma outra fase da mitose. Então, já falamos sobre a cadeia de DNA e assim por diante, né? As proteínas não histonas que estão presentes dentro da cromatina são proteínas que servem de reguladora da ação gênica. Né? São proteínas que sustentam, né, os próprios cromossomos. São proteínas que correspondem, às vezes, a enzimas. Por exemplo, DNA polimerase, a DNA polimerase, né? Enzimas que permitem a duplicação do DNA, né? A helicase, que permite a ligação das duas cadeias, né? Ou então a polimerase, que permite a transcrição de DNA para RNA. São moléculas proteicas presentes na cromatina. Né? Então, a condensação do DNA permitiu o estudo dos cromossomos. Né? Dos cromossomos. Tá? Os cromossomos é o arranjo morfológico de segmento de DNA. Um arranjo morfológico que é evidente na metáfase. Né? Na metáfase. Tá? E essa evidência, né, do arranjo morfológico do DNA na metáfase permitiu o estudo do cariótipo. O cariótipo é o estudo dos cromossomos. Cromossomas grandes, cromossomas pequenos, cromossomas médios, né? E assim por diante. Uma célula tem 23 pares de cromossomos. Né? Tem 2 cromossomos sexuais e 22 autossomos, que se denominados. Né? E essa condensação do DNA, lembra que esse DNA ele se duplicou na fase S do ciclo celular. Né? Na fase S do ciclo celular, nós temos o dobro de DNA. Por isso que tem duas cromátides. Né? Uma cromátide de um lado, a outra cromátide do outro lado. E na anáfase vão se dividir e esta cromátide irá formar um cromossomo futuro. E esta cromátide irá formar um cromossomo futuro em cada uma das células filhas. Né? Então, nós temos aqui um cromossoma metafásico com o dobro do DNA. Isso permitiu o estudo e a classificação dos cromossomos. Né? Está destacando aqui o centrômero, que é a estrutura central,
que vai permitir a sua união junto com o fuso cromático, como vamos ver no ciclo celular. Tá? Os microtúbulos do fuso cromático, tá? Ele se associam, cadê a seta? Aqui, se associam, né, aos centrômeros. Aqui tem o centrômero, aqui tem o centrômero, aqui tem o centrômero, cromossomo macrocêntrico. Cadê? Tem outro. Aqui tem o centrômero, aqui tem o centrômero, né? Aqui tem o centrômero e assim por diante. Tá? Então, os centrômeros estão unindo as cromátides irmãs, né? Que vai se separar durante a anáfase. Bom, esses cromossomos podem ser, já observaram de que eles estão, tá, dentro de um núcleo celular que não tem a membrana nuclear, tá, porque ela foi desagregada durante a fase, durante a prófase, durante a fase do ciclo celular, ok? O nucleolo também está desagregado, porque parte do nucleolo está aqui, parte do núcleo está aqui, parte do núcleo está aqui, parte do nucleolo está aqui, nos cromossomos acrocêntricos, ok? Então o nucleolo também desaparece. Tanto a membrana quanto os nucleolos vão se reintegrar, vão se compor quando a célula passe para a sua fase de síntese não, desculpem, de G1 do ciclo celular. Saia da parte de telófase, né? E aí o cariótipo, novamente uma célula, aqui tem uma célula, aqui deve ter uma outra célula talvez, tá? Aqui tem uma célula interfásica, esse aqui é metafásica, tá? Para o estudo do cariótipo, tá? Regularmente se faz em cultura de células, né? Cultura de células, tá? Onde os linfócitos e o sangue periférico, tá? Mas os linfócitos são estimulados a proliferarem em grande número, né? Os linfócitos proliferando em grande número, tá? Eles entram no ciclo celular, chegam na parte da metáfase, né? Na mitose, na metáfase, e na metáfase se bloqueia o fuso cromático, se bloqueia o fuso mitótico, se bloqueia os microtúbulos, e o cromossomo não consegue se dividir, não consegue separar as cromátides, e fica num estágio temporário de mitose, de metáfase, tá? E assim eles são estudados. É claro, essa droga mitótica proliferativa pode ser a fita-hemaglutinina, né? Fita-hemaglutinina. E para desagregar o fuso cromático, se utiliza a colchicina. Colchicina, né? Ela inibe a célula de se dividir. Aliás, o cromossoma é se dividir, tá? Inibe na célula o fuso cromático. E os cromossomos metafásicos podem ser vistos, né, e classificados. São classificados pelo tamanho, né, par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 19, par 20, par 21 e par 22, os menores. Pelo tamanho. Ó, o tamanho maior, o tamanho menor. Por outro lado, outro critério de classificação dos cromossomos é o posicionamento do centrômero. Metacêntrico, submetacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico, né? E assim por diante. Ou seja, pelo posicionamento do centrômero, também podem ser classificados, né? Do maior ao menor e do metacêntrico para o acrocêntrico. E assim se classificam em pares, né? Em pares, tá? Par do grupo A, par do grupo B, par do grupo C, par do grupo D, trissomia D, né? Tá? Par do grupo E, né? Pares do grupo E, pares do grupo E, né?
e pares do grupo, aliás, F e G, do grupo G. Aqui tem o 21, que vocês devem conhecer como trissomia do grupo 21, trissomia da síndrome de Down. Né? Bom, e os cromossomos sexuais estão destacados aqui. Né? Este cariótipo corresponde a um indivíduo de sexo feminino e este cariótipo corresponde a um indivíduo de sexo masculino, com a presença de um X e um Y. E aqui tem 2X. Tá? Vamos destacar que no sexo feminino tem uma dose dupla de genes do cromossoma X, sendo que no indivíduo do sexo masculino tem uma única cópia dos genes do cromossoma X. Tá? O Y tem outros componentes gênicos que não tem nada a ver com esses aqui. Tá? Então aqui tem dose dupla. Mas a natureza é sábia. Né? Logo digo por quê. Esses cromossomas hoje em dia, né? Hoje em dia, são reconhecidos um pouco mais intimamente, porque eles são reconhecidos pelos padrões de bandas escuras e claras, né? Após um tratamento de uma coloração específica. Tá? Vejam, padrão de bandas diferente deste, padrão de bandas diferente deste, padrão de bandas diferente deste. Ou seja, cada par pode ser reconhecido pela presença das bandas nos mesmos braços, nos mesmos segmentos. Né? Este par 13, tá? Embora sejam morfologicamente iguais com estes, mas o padrão de banda é diferente. E o padrão de banda do 15 é diferente. Bom, os cromossomos, para esse fato, tá? ainda na lâmina, antes de corarmos, tá? Eles são submetidos a uma hidrólise. Hidrólise. HCl, um normal, tá? Vai denaturar. Tá? E logo em seguida, se renatura. Logo em seguida, se suspende a denaturação e se renatura. E os segmentos de DNA repetitivos, que têm mais frequência, se associam mais rapidamente, formando uma condensação maior, produzindo as bandas escuras. Lembra que nós temos um DNA repetitivo, tá? E um DNA estrutural, que são os genes. Né? Então, por hidrólise e a denaturação do DNA, tá? Dos cromossomos, tá? Se faz um bandeamento, há um bloqueio, uma renaturação das proteínas, tá? E se produz um padrão de bandas que é característico em cada par, ok? Esse B1, B2, B3 e B4. Vejam o padrão de bandas B1. Aliás, desculpa. Par 4 e par 5. O padrão de bandas 4, homólogo, padrão de bandas do 5 e seu homólogo. Estão pareados. Isso permite reconhecer nas aberrações cromossômicas, nas anomalias cromossômicas, nas trissomias, nas monossomias e assim por diante, aneuploidias, né, cromossômicas, permite reconhecer qual é o elemento que está envolvido especificamente. Né? Qual é o par envolvido? É o 13? Cadê a certa? É o 15? É o 21? É o 16? Não é 17? É 16? Então, esse padrão de banda permite reconhecer, tá, as aberrações cromossômicas, translocações, deleções, perda de um segmento. Vamos supor que aqui perdi um segmento. Eu tenho esse padrão que me permite reconhecer que parte é este. Mas está faltando um pedaço, uma deleção. E aí se associam as anomalias fenotípicas que estiverem presentes com a anomalia cromossômica. Né? Tá? Aqui nós temos um exemplo de cariótipo, tá? Anômalo, porque aqui tem 47 cromossomos, tem 1, 2, 3x. Na sua classificação, foi reconhecido que o elemento que está a mais era um cromossomo do X.
Trissomia X. Trissomia X. 47. X, X, X. Ou então, aqui tem 47. Somente que aqui tem o par normal e tem mais um Y. Né? Aliás, par normal não, né? Porque esse indivíduo é de sexo masculino com um X a mais. Ele é masculino com um X a mais. Tá? Isso são as aneuploidias, né? Aneuploidias. Aberrações cromossômicas, anomalias cromossômicas. Tá? Bom, quando nós temos aqui a presença, eu tinha destacado o fato, né? O fato de que a mulher tem 2X. E o homem, na espécie humana, tem 1X. Não poderia haver uma dose dupla de genes e produto dos genes no sexo feminino. Então, um dos cromossomas X, ao acaso, ou do pai ou da mãe, na fase de desenvolvimento do feto, né? Aliás, embrião, porque na 12ª semana, na 12ª à 14ª semana, se inativa, se condensa, se torna uma heterocromatina inativada. E assim é denominada, né? Heterocromatina do X. Tá? Então, aqui nós vamos ter um inativo, aliás, um ativo, um inativo, dois inativos. Porque somente um cromossoma X é ativo. Ok? E aí aparece o que se denomina cromatina sexual. A cromatina sexual, na célula da mucosa bucal ou na mucosa vaginal, tá? É a inativação do cromossoma X, presente por debaixo da lâmina nuclear, pendurado, agarrado na lâmina nuclear, por debaixo da membrana. Aqui também, ó. Aqui nós temos uma outra cromatina, tá aqui, ó. Outra, né? Outras cromatina sexual. Nas células descamadas do epitélio da mucosa bucal ou vaginal. Né? O Papa Nicolau mostra isso. Né? Bom, e aqui nós temos a figura Junqueira, mostrando que a célula do epitélio bucal tem um corpúsculo condensado, tá? Um corpúsculo heterocromático por debaixo da membrana e corresponde à cromatina sexual, assim denominada. É a inativação, é a condensação de um dos cromossomas X no sexo feminino. Os neutrófilos, leucócitos do sangue, também tem a presença, a evidência, né, de um dos cromossomas X inativados, formando uma pequena baqueta, que chama-se baqueta, ou forma de raquete. Tá? E a cromatina sexual inativada. Vejam, essa célula aqui, tá? Ela tem o núcleo segmentado, mas não tem corpúsculo, né, da cromatina sexual, heterocromático. Corresponde a um sexo masculino. Entretanto, nas células neutrófilos de núcleo segmentado, nas células do sexo feminino, nós encontramos um pequeno segmento unido por uma ponte de cromatina, que corresponde à cromatina sexual. Esta é a cromatina sexual aqui evidenciada. Ok? Neutrófilos ou células descamadas na mucosa. Tá? É a heterocromatina condensada do X. Tá? E aqui nós temos um outro modelo, um outro exemplo, tá? De um núcleo com um corpúsculo, dois corpúsculos, três corpúsculos inativados, condensados, heterocromáticos do cromossoma X. 1, 2, 3 e deve ter um ativo. Este núcleo pertence a uma célula que tem 4 cromossomas X. Um ativo e 3 inativos. É um tetra X. É claro que esse indivíduo deve ter algumas características bastante grosseiras, né? De uma síndrome do tetra X. Né? Ok? Tem alguns exames genéticos e citogenéticos que se fazem nos indivíduos ao nascimento. Um deles poderia ser esse, né? Tá? Voltando a essa cromatina sexual,
Essa hipótese, tá, de que um dos cromossomas X se inativa para compensar a dose gênica presente no homem, no X do homem, né? É a hipótese de Lyon, né? É a teoria de compensação de dose, tá? Onde um dos cromossomas X aqui, um dos cromossomas X deve ser inativado, tá? Na fase embrionária, em torno da décima quarta semana, décima segunda, décima quarta semana, tá? Se inativa. E aleatoriamente. Então, os indivíduos de sexo feminino têm aleatoriamente na sua integridade, né, corporal, deve ter células com um dos cromosomas X da mãe inativado. Ou então outro conjunto de células do cromossoma X do pai inativado. Né? Isso dá variabilidade na espécie. Né? Tá? Corpúsculo de Barr, teoria de Lyon. Outra estrutura presente no núcleo, já vimos a membrana, vimos os poros, tá? Vimos a cromatina e a lâmina nuclear por debaixo da membrana interna, tá? A cisterna perinuclear, funciona como a cisterna do retículo endoplasmático rugoso. As cisternas perinucleares producem algumas proteínas bem específicas para, tá, a estrutura do núcleo. As proteínas do núcleo, elas vêm, se sintetizam no citoplasma, passam pelo poro para o interior do núcleo. O núcleo não tem capacidade de síntese proteica. Elas se realizam no retículo. Saem do retículo, passam pelo poro e se adentram na cromatina. E fazem parte da cromatina. Né? O nucleolo é uma estrutura contida dentro do núcleo. Pode estar presente único, né? Ou pode ter mais de um. Tá? Regularmente, uma célula de divisão celular que está produzindo muito poderá ter mais de um nucleolo, né, no seu desenvolvimento. Elas são estruturas fortemente basófilas. Vocês podem ver que está bem escura, né? Tá? Cadê? Ó, bastante basófila. Embora essa basofilia também depende muito dos carboidratos que se associam, né, dentro do nucleolo. Tá? Poderão haver figuras que vocês vão encontrar também nos textos, tá? Com um nucleolo um pouco mais avermelhado, pela presença de carboidratos. Mas ela é uma estrutura altamente basófila porque o seu conteúdo são filamentos, né? São filamentos de RNA e um pouco de filamentos de DNA. Né? Aqui, o nucleolo presente no núcleo é uma estrutura não envolvida por membrana, não tem nada a ver com membrana, está simplesmente mergulhada na cromatina, tá? Na cromatina. E se diz que a fábrica de ribossomos. É a fábrica de ribossomos. Está aí a seta indicando, né, o nucleolo. Essa figura de Junqueira, tá? Muito feliz porque identifica claramente os diversos componentes que tem o nucleolo. Aqui a membrana nuclear, né? Aqui um poro nuclear, né? Aqui a cromatina condensada por debaixo da membrana, tá? A heterocromatina, lâmina nuclear talvez. Aqui a eucromatina finamente exposta, né? Tá? E aqui essa condensação toda é o nucleolo, que tem uma parte organizadora do nucleolo, tem uma parte fibrilar do nucleolo, tem uma parte granular do nucleolo e tem uma cromatina associada. Vejam que essa cromatina é uma heterocromatina, um pouco mais condensada, tá? Que sustenta o nucleolo. Aqui, ó. É a heterocromatina associada ao nucleolo. Provavelmente são segmentos de DNA dos cromossomas acrocêntricos, né? Que quando desaparecem, se condensam para formar os cromossomos, desaparece o nucleolo, né? Desaparece o nucleolo, tá? Então, o nucleolo é uma fábrica de ribossomos. E neste esquema aqui ao lado, tá? Nós temos o citoplasma, o núcleo, o envoltório nuclear, os poros nucleares. E aqui a estrutura do nucleolo. Destacando que tem uma porção granular.
do nucleolo. Destacando que tem uma porção fibrilar do nucleolo. São figuras, correspondem a ribosomos. Provavelmente, entre fibrilar e granular, são fases de formação de segmentos ribosômicos. Cadê a seta? Está aqui, ó. Estão associando-se. Associando-se o quê? As subunidades ribosômicas. Maior. Estão associando-se às subunidades ribosômicas menores, que se associam e se ligam ao RNA mensageiro, formando um polirribosoma livre. Aqui é livre. Poderia ser ligado à membrana do retículo. Então, vejam, as subunidades de RNA são formadas dentro do nucleolo. E quem comanda isso? Um segmento de DNA, um organizador nucleolar. Cadê? Aqui, ó. Um organizador nucleolar, que é o segmento de DNA, que está transcrevendo, fornecendo as informações para a formação de subunidades de ribossomos. Está aqui, ó. Está aqui representada. Esse segmento corresponde a um segmento de cromossomo. Um segmento de DNA. Genes, codificando, transcrevendo para a síntese de ribossomos. Na porção fibrilar, na porção granular. São etapas. São segmentos diferentes, subunidades diferentes, de qualquer maneira. As subunidades são essas, né? Essa daqui tem uma molécula de RNA de 28S, cadê a seta? Está aqui, ó. 28S com 40 proteínas. Esta subunidade, ela é pequena, 18S com 30 proteínas. Lembra que as proteínas, cadê? Proteína do citoplasma. Elas penetram pelo poro nuclear para se associarem às subunidades. Na porção fibrilar, na porção granular, os ribossomos. Ok? Seria bom que acompanhem essas figuras pelo livro do Junqueira, lendo as legendas. Tá? Bom, chegamos à matriz nuclear. Tá? A matriz nuclear tem sido destacada por estudos, Na verdade, tudo aqui não se diferencia nem matriz, nem nucleoplasma. Mas nucleoplasma, plasma é um soluto. Matriz é o arcabouço. Matriz são proteínas fibrilares que formam um arcabouço que sustenta todos os elementos, que permite a distribuição dos elementos, que permite a organização do núcleo como ele é. Mais condensado, menos condensado, mais denso, menos denso, nucleolo 1, nucleolo 2, lâmina fibrosa, lâmina nuclear fibrosa por debaixo da membrana. Essa é a matriz. São as proteínas fibrilares que estão presentes aqui e que formariam talvez um arcabouço, um esqueleto. E o nucleoplasma são os aminoácidos soltos, são os íons soltos, íons soltos, tá? São aminoácidos, íons, água, água é importante para todas as células, porque é uma maneira de favorecer a difusão dos elementos, favorecer o movimento dos elementos, água, Por isso que chama-se plasma, nucleoplasma, Tá? Aqui tem moléculas precursoras para a síntese do próprio DNA, Para a síntese de DNA,
para a síntese de RNA, tá? Para as polimerases, né? Para as endonucleases, né? Que são proteínas, são enzimas que cortam segmento de DNA, que reparam segmento de DNA, talvez, polimerases. Ok? Muito bem. Então, essa aí é basicamente a estrutura do núcleo, né? Na próxima aula, vamos ter que ver o ciclo celular. Como se comportam as células durante uma fase de divisão e a outra, ou então, entre uma fase estável e a outra, aparentemente estável, né?